Livro Generais da Oração, John Newton. No epicentro do grande avivamento inglês, houve um homem chamado John Newton, que viveu em 1725 a 1807, que se converteu e se tornou discípulo de George Whitefield. A influência de Whitefield sobre Newton transformou-o num grande instrumento nas mãos de Deus. Reorientou radicalmente a sua vida, levando-o a influenciar a sociedade do seu tempo e a fazer outros discípulos que mudaram os rumos da história. A canção composta por Newton, Amazing Grace, Maravilhosa Graça, se tornou um poderoso instrumento de salvação que seguiu além do tempo e se tornou uma das canções mais cantadas da história. James Houston diz que, em sua obra Mentoria Espiritual, que o discipulado traz uma reorientação radical da própria existência. Significa abrir mão de tudo para seguir a Jesus. Significa compartilhar do ministério de Jesus, isto é, curar os enfermos, dar aos pobres e viver na luz do reino de Deus. É, acima de tudo, uma manifestação do amor de Cristo que sofre por nós e nos ama. Um discípulo visionário. Discipuladores apaixonados pela presença fazem discípulos visionários. John Newton gastou parte da sua vida no comércio de escravos. Numa de suas viagens de regresso à Inglaterra, quando o barco quase naufragava, ele voltou-se para Deus. Depois disso, ele passou a separar as manhãs para mergulhar na presença. Retirada em oração a sós com o Senhor e a ler a Bíblia diariamente, devorando o livro Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. Como discípulo de Whitefield, Newton tornou-se admirador de John Wesley, sendo usado para consolidar o avivamento na Inglaterra. Após ter sido ordenado pastor, ele liderou a Olney Parish Church e a St. Mary Woolnoth em Londres. Em Olney, tornou-se um grande amigo do poeta William Cowper. Juntos trabalharam nos cultos, em reuniões de oração e na produção de um novo hino para cada culto da comunidade. Newton compôs Amazing Grace nesse período, mais precisamente em dezembro de 1772, apresentando a sua congregação em 1º de janeiro de 1773. O discípulo de John Newton. Durante uma de suas ministrações, dentro da atmosfera do avivamento, William Wilberforce, que era membro da Câmara dos Comuns desde 21 anos, se converteu. Newton passou a discipular Wilberforce. Eles se reuniam para estudarem a Bíblia e para orarem juntos. O discipulado influenciou profundamente a vida de Wilberforce. Ele passou a levantar cedo para ler a Bíblia, orar e escrever em seu diário, e entendeu que Deus o chamara para lutar pelo fim da escravatura e pela reforma moral da sociedade inglesa. No auge do avivamento, John Newton tornou-se a sua grande inspiração para essa gigantesca luta. Houston diz que a proeminência do tema do discipulado nos 4 evangelhos e em Atos, que repetem a palavra discípulo mais de 250 vezes, parece estar ausente no restante do Novo Testamento. O discípulo é o embrião da liderança eficaz. A liderança neotestamentária está progenitoramente ligada ao discipulado. As entranhas da liderança cristã é o discipulado. Todo líder precisa de um discipulador. Todo liderado deve ser um discípulo. Todo líder deverá se tornar um discipulador. Mesmo Jesus afirmou que ele se reportava ao Pai. Esta conexão é uma chave poderosa para afetar os rumos da história, pois ela libera um poder transpessoal sobrenatural. A aliança discipular existente entre George Whitefield, John Newton e William Wilberforce mudou o curso na história da Igreja da Inglaterra e da sociedade inglesa, com reverberação na cultura ocidental.
As práticas de comércio, educação e evangelização, a enologia e o tráfico negreiro foram atingidos em cheio pela influência direta do discipulado existente entre esses três homens. Enquanto Whitefield incendiava os campos do Senhor, Newton pregava contra a escravatura e Wilberforce apresentava várias propostas de lei, todas rejeitadas, e não desistia. Ele escreveu: a perversidade do comércio de escravos era tão gigantesca, tão medonha e tão irremediável que a minha mente estava completamente preparada para a abolição. Fossem quais fossem as consequências, desde então determinei que nunca descansaria até que tivesse conseguido a abolição. De tanto insistir, o comércio de escravos foi oficialmente abolido em 1807, ano da morte de John Newton. A abolição total dos escravos, porém, ocorreu em 1833, ano da morte de Wilberforce, que também desempenhou papel fundamental na criação da British and Foreigner Bible Society, em 1804, e da Church Missionary Society, em 1799. Nas palavras de R. Furness, sua mensagem era a de que não bastava professar o cristianismo, além de levar uma vida decente e ir aos cultos da igreja aos domingos, já que o cristianismo atravessa cada aspecto, cada canto da vida cristã. A sua abordagem do cristianismo era essencialmente prática. No século XX, Winston Churchill ainda diria que a história não terá muitas pessoas que tenham contribuído tanto para o bem da sociedade como William Wilberforce. Não é à toa que Churchill o chamou de a consciência da nação. Quando o avivamento chegar. A chegada do avivamento afetará, pois, todas as esferas da sociedade. Martin Lloyd Jones declara: quero lembrá-los novamente que esta questão da necessidade de um avivamento é de importância vital para a Igreja cristã, e os pensamentos e as orações de cristãos ao redor do mundo deveriam concentrar-se na questão dessa urgente necessidade. Albert Barnes, um famoso expositor do século passado, escreveu: esse dia que convencerá o grande corpo de cristãos professos da realidade da vantagem de avivamentos constituirá uma nova era na história da religião e precederá manifestações de poder semelhantes às do dia de Pentecostes. Ao final da sua vida, John Newton, já com 80 anos, disse: a minha memória quase já se foi completamente, mas existem duas coisas das quais eu me lembro muito, que eu sou um grande pecador e que Cristo é o grande Salvador. Aleluia.